Amém, amém. Irmãos, quem aqui já teve ou tem filhos adolescentes? Levanta a mão. A maioria aqui, né? Quem não tem filho adolescente já teve filho adolescente, né? Eu passei pelo processo, irmãos. Tá? Estão passando ainda, né? Estão passando. Mas eu observei uma característica comum entre os adolescentes. Eles são bons de desculpa. São bons demais para dar desculpa. Se a nota está ruim, é o professor que não presta. Se a louça está suja, é porque não foi eles que comeram todo e sujou os pratos tudo. Se a cama ficou desarrumada, é porque não deu tempo. Amém? Se arruma um namorado que não é lá essas coisas, eu falo que é porque não tinha opção. É tudo bom de desculpa. São ótimos de desculpa. E aí eu fui aprofundando nisso, e eu fui vendo uma coisa, que não é só os adolescentes que são bons de desculpa. Os filhos de Deus são excelentes em dar desculpa. São excelentes. E isso sabe por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva. E lá no Éden, quando começou a história, a Bíblia diz que Deus disse para Adão e para Eva que era para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, irmãos? Amém? Aí o que a Eva fez? Ela foi lá e deu para o Adão. Aí Deus vai e chama Adão. Adão, aonde você está? Adão, o que você fez? Começa o processo. O Adão já olha para Deus e fala assim: Não, eu não fiz nada. Quem fez foi essa mulher doida que o Senhor deu para mim. Já deu a primeira desculpa. Aí foi e perguntou para Eva: E você? O que você fez? Ela falou: Não fui eu, foi essa serpente aqui do Satanás aqui, ó, que falou para mim comer. E aí botou a culpa na serpente. A serpente não tinha para quem passar a culpa, está passando a culpa para nós até hoje. É verdade, é verdade. Só que nós somos bons demais para dar desculpa, irmão. Como é que nós é bom para dar desculpa? Já vou pegar os namorados aqui que namoram há muitos anos, está dando desculpa aí para não casar tem muitos anos. Os irmãos dando desculpa para jogar futebol. Nós somos craque da desculpa. Só que esse não é o processo e a vontade de Deus para a nossa vida. Irmão, será que a gente não entendeu isso? Quem dá desculpa não assume responsabilidade com o processo, porque quando nós assumimos responsabilidade com o processo, nós somos agora a resposta para o problema, e ninguém quer ser resposta de nada, todo mundo quer ficar escondido atrás de uma desculpa. Mas essa noite o Senhor veio aqui para dizer para nós: parem de dar desculpa. Aleluia, irmão. Olha para o irmão que está do lado e fala para ele assim: para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Vamos para o texto da Bíblia para a gente ver aqui um homem que Deus enfrentou muitas desculpas. Nós vamos falar hoje aqui sobre a vida de Moisés. Moisés foi um homem que foi um desafio para Deus. Foi desafiador para Deus. Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Texto muito conhecido. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus, e ele, do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Até aqui. Irmãos, essa é a imagem. Sem diminuir o impacto que essa história teve no mundo, no que se refere à salvação, à esperança, coragem e fé. Mas essa é a história de Moisés. Moisés, ele cresceu como um príncipe no Egito. Foi criado pela filha de Faraó até os 40 anos de idade. Então Moisés, ele interviu, ele viu, um egípcio açoitando um hebreu, que era alguém do seu povo. Ele interviu nessa briga e ele matou o egípcio. E quando ele matou o egípcio, então ele foi colocado para fora do Egito, porque ele foi perseguido pelos egípcios. Então Moisés vai apacentar ovelhas. 40 anos depois, Moisés está apacentando as ovelhas próximo do Monte Horebe. Então Moisés, já com 80 anos, vê uma sarça pegando fogo. E quando ele olha para essa sarça, então ele ouve uma voz que diz: Moisés, Moisés. E no verso, quando nós olhamos para o verso 6, Deus responde para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus então queria participar do seu plano para Moisés, porque Deus havia ouvido a oração do povo, e Deus então agora ia libertar toda a nação que estava cativa do Egito. E isso me traz aqui a primeira coisa para a gente refletir aqui essa noite, irmão. Você já parou para pensar que você pode ser um instrumento de Deus para ser a resposta de salvação de uma nação inteira? Você já parou para pensar que as orações de um povo podem estar agora chamando a atenção de Deus, e Deus poderia fazer tudo sem você, mas Deus então corre o olho sobre a terra, e Deus então resolve compartilhar desse plano com você, e Deus resolve que você seja participativo nesse plano, ainda que Ele não precisasse de você. Então você pode ser a resposta de salvação para muitas casas, em nome de Jesus. Então para de dar desculpa. Tudo que Deus quer fazer, Ele pode fazer sem a gente, irmão. Tudo que Deus quer fazer, Ele pode fazer sem a nossa participação. Mas Deus resolveu que nós participássemos do seu plano. Então Deus escolheu Moisés e falou com Moisés, e compartilhou o coração com Moisés, e falou: Moisés, nós vamos fazer isso, nós vamos libertar o povo, nós vamos tirar o povo do cativeiro. Ele incluiu Moisés nos seus planos, e o que Moisés fez? O que a maioria de todos nós faz: começou a dar desculpa. Começou a dar desculpa, e a primeira desculpa que Moisés deu, está lá no verso 11, coloca para mim Êxodo capítulo 3, verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os seus filhos de Israel? Olha a primeira desculpa, ele perguntou: quem sou eu? E isso, irmãos, é uma boa pergunta, porque Moisés, ele tinha apacentado ovelhas há 40 anos, era um homem de 80 anos, era um homem que não estava mais com Faraó, e isso não casava com a condição que ele estava. Um homem pastoreando ovelhas de 80 anos, falar com Faraó. A desculpa era plausível. Talvez você está aqui essa noite e você está falando aqui a mesma coisa. Quem sou eu? Quem sou eu nesse cenário? Quem sou eu que não sei nem a Bíblia? Quem sou eu que já estou velho? Quem sou eu que estou sofrendo tanto? Quem sou eu que não sei nem o que eu vim fazer na face da terra? E Deus então dá uma resposta para Moisés, porque todas as vezes que você pergunta para Deus, Deus te dá uma resposta. Todas as vezes que você tenta dar uma desculpa para Deus, Deus te dá uma afirmação sobre quem Ele é e sobre o que Ele pensa de você. Então Deus responde para Moisés, e Ele responde o que está lá no verso 12, Êxodo 3, verso 12, e Ele diz: eu irei contigo, e isso te será por sinal de quem eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. A resposta que Deus deu para Moisés é: Moisés, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem vai com você. Eu irei com você. Às vezes a gente está dando desculpa para Deus porque a gente está perguntando quem eu sou. Quem eu sou? Não interessa quem você é,
interessa quem está através de você. Não interessa quantas faculdades você teve ou se você não teve nenhuma. Não interessa o quanto de dinheiro você tem ou se você não tem nada. O que interessa como resposta é: se você entender o que eu estou dizendo para você fazer, eu irei com você através de você. Então quem você é? Quem você é? Você é alguém enviado por Deus, e Deus será através de você na salvação da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor e de todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Não há desculpa, irmão. Não há desculpa. E Deus ainda fez uma promessa. Deus disse assim: e o povo que se libertar, quando eles saírem da escravidão, eles servirão a mim aqui nesse monte. Deus ainda deu uma promessa, e Ele disse: um povo vai se libertar. Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer decidir até o povo que Deus liberta. O problema é que a gente quer determinar para Deus aquilo que Deus vai fazer segundo a minha vontade e não segundo o plano dele. Olha para Jonas, que tanto foi pregado aqui o mês passado. Jonas não queria que o povo de Nínive fosse liberto, mas era uma vontade de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entende a vontade de Deus, e que você então agora vai como um libertador do povo, talvez nenhum da sua casa vai ser salvo, mas talvez a próxima geração vai ser. Porque é um povo. Deus não disse quem seriam as pessoas, Ele não disse quantos seriam, mas Ele disse: um povo vai ser liberto, e esse povo vai me servir. Irmão, eu sou neto do seu Antônio Camilo, falecido já, pai do meu pai. O seu Antônio, ele era muito conhecido na cidadezinha onde a gente morava, uma cidade pequena, uma cidade de 15 mil habitantes, mas ele era muito conhecido lá. Ele era conhecido como o vice-padre, porque ele era tão envolvido na igreja que ele celebrava a missa para o padre o dia que o padre não podia ir. E o meu avô, ele orava e lia a Bíblia o dia todo, e ele morava com a gente, ele morava com o meu pai. Então, nenhum da geração direta do meu avô, o meu pai, os meus tios, os mais próximos dele, nenhum se converteu. Mas tinha um menino lá, uma criança de 5 para 6 anos, que todo dia via o avô ler a Bíblia, e todo dia ouvia o avô orando e falando: Deus salva essa casa, Deus salva esse povo, e essa criança sou eu. O meu avô não me viu virar pastor. Meu avô morreu, eu tinha 7 anos. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Porque se o seu Antônio perguntasse quem eu sou, Deus ia dizer: você é alguém que eu enviei para uma casa, para pregar o evangelho, para salvar um menino de 6 anos, que lá na frente eu vou usar como um pregador do evangelho. A gente não decide. É o Senhor que decide. Quem você é? Você é alguém enviado por Deus, e Ele irá com você. Agora, como que Ele irá comigo? Como que Ele irá comigo? Na sua presença. E a sua presença é através de nós. Ele prometeu: eu vou. Deus habita em nós, irmão, entenda. Lá no Velho Testamento era uma teofania. Deus aparecia do lado de fora. Mas agora, depois de Jesus, de tudo consumado, então agora Deus habita em nós. Então a presença de Deus, ela vai aonde eu vou, porque eu carrego a glória de Deus. Porque essa presença está em mim. Por isso é que lá em 1 João, no capítulo 4, está escrito: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão a quem ele vê? Ele estava dizendo: ei, é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Se você odeia o seu irmão, você está odiando a mim, porque eu estou nele, e ele que me carrega, e eu também estou em você. Então quando a gente olha para o nosso irmão, nós precisamos ver a presença de Deus. Quando alguém olha para você, precisa ver a presença de Deus. Ele disse: eu irei contigo. Então Ele está aonde você disser que Ele está com você. Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está com você no quarto, porque Ele resolveu habitar em você, porque Ele habita em nós. É uma presença real, não é uma terceira pessoa, irmão.
Irmão, sabe o que é o problema da igreja? É que a igreja quer colocar Deus sempre na terceira pessoa. É um Deus que fará por mim. Coloca para mim. Êxodo 3, verso 13. Eis que quando for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Irmão, perceba aqui que Moisés tem uma dificuldade com paternidade. Porque quando ele disse, o Deus de vossos pais, ele não se incluiu nisso. Ele não disse, o nosso pai. Ele diz, o Deus de vossos pais. Irmão, a gente tem muita dificuldade em ver Deus como pai. E quando a gente não vê Deus como pai, a gente não consegue saber quem nós somos. Quando eu não tenho uma identidade firmada na natureza de Deus, eu não sei quem eu sou. E quando vem essa dúvida, então eu dou desculpa, porque essas pessoas perguntarem para mim, quem é o Deus que mandou você aqui para me libertar? Eu não sei responder, porque o Moisés falou, eu digo que é quem? Quem foi que me mandou nessa casa para salvar essa família? Quem foi que me mandou nesse casamento para salvar esse casamento? Quem que me mandou ser mãe e pai desses meninos, para esses meninos conhecer a Deus? A gente não sabe, porque a gente não tem Deus como pai. Então Deus dá uma resposta para Moisés, e a resposta para Moisés está lá no verso 14, coloca para mim, Êxodo 3, verso 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, com letra maiúscula, eu sou o que sou. Beleza? Salmo 18, verso 2, Salmo 18, verso 2, olha só. Salmo 18, verso 2, olha o que ele diz: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio, Ele é o grande eu sou. Eu sou. Quem é que me enviou? Quem me enviou? Quem me enviou é quem é a resposta para tudo. Quando ele diz no Salmo 71, verso 5, ele diz que Ele é a minha esperança. Quando ele diz, Ele é o meu libertador. Irmão, entenda uma coisa: conhecereis a verdade vos libertará. A gente salva as pessoas quando a gente tira elas de um cativeiro religioso. Quando a gente tira a mente delas de uma escravidão religiosa, cauterizada, ou então até ateísta. Nós salvamos eles quando a gente prega a verdade. A libertação é da mente, não é libertação de demônio, não é libertação financeira, não, a libertação é da mente. O apóstolo Paulo já escreveu, Romanos 12, 2, não se conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, da mente. Irmão, você senta num banco, numa cadeira de igreja, no domingo, na quinta, é para você ser preparado, para você ser esse libertador, que tenha respostas para as pessoas. Quem é que enviou você para me salvar? Aquele que é o seu libertador, que vai libertar a tua mente cativa, e vai dizer para você que você foi salvo na cruz, pelo sangue da redenção, por um Deus que te amou, e agora Ele espera que você faça a mesma coisa pelas outras pessoas. A salvação, da libertação de um grande eu sou, Ele é o libertador, e Ele é a esperança. Irmãos, o mundo está perdendo a esperança. Nós estamos perdendo esperança em tudo. Esperança na igreja, esperança que o país se torne um país melhor. O Brasil hoje tem se eu não me engano, 103 ou 123, eu não me lembro o dado exato, de pessoas em condição de fome. Você sabia disso? Já dá mais da metade da população. E num cenário onde uma pesquisa aponta que entre 2023 e 2030, a grande maioria dos brasileiros vão ser cristãos evangélicos. E aí eu tive pensando sobre isso. Quando eles colocam esse número, eles dizem, os evangélicos vão passar os católicos. Aí eu te faço uma pergunta: os católicos servem a quem? Eles são o quê? São cristãos. E nós somos o quê? Então que sentido tem um negócio desse? Que sentido que tem se dizer que um grupo de cristão ficou maior do que o outro grupo de cristão, como se isso fosse importante?
Mas na verdade o que é importante é que num país onde 90% das pessoas se dizem cristãs, ainda tem mais da metade da população passando dificuldade para comer. Passando dificuldade para comer. Por quê? Porque não há esperança aonde tinha que ter esperança. Irmão, quando Jesus disse, ele disse, aquele que quiser vir após mim, após Jesus é aonde? Vamos fazer um negócio aqui. Jesus, está aqui. Você quer vir após mim? Toma a tua cruz e me segue. Aonde você vai ficar? Atrás, não é? É ou não é? Então seguir Jesus, segundo o que ele disse, é seguir ele atrás. Mas o que a gente está vendo hoje no Brasil? Uma multidão que muitas vezes está na frente de Jesus. É uma multidão que se diz seguidor de Jesus, mas que não entendeu como seguir Jesus. E segue Jesus de que jeito? Ao invés de seguir ele atrás, para ver os seus passos e o caminho que ele tem que seguir, se coloca na frente para fazer pedido. Se coloca na frente para repreender Jesus. Foi o que Pedro fez. A Bíblia diz que quando Jesus falou que ele tinha que morrer, que ele tinha que ir para o madeiro, então a Bíblia diz que Pedro se levantou e se colocou na sua frente e falou, não fala isso de ti mesmo. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Jesus está dizendo, Pedro, para de me atrapalhar. Para de se colocar na minha frente e começa a se colocar atrás de mim, para você andar comigo do meu jeito e fazendo as coisas que eu estou fazendo. A igreja não pode se colocar na frente de Jesus para ficar fazendo pedido, ou então para ficar falando das suas lamentações e daquilo que ela acha que Jesus tinha que ser, porque enquanto nós estamos fazendo isso, o número de pseudos cristãos estão crescendo, mas o número de pessoas que estão morrendo de fome lá fora é maior ainda, porque a gente não sabe o que a gente tem que fazer como igreja. Entenda isso aqui essa noite, irmão. Você não foi chamado para ser uma multidão ao redor de Jesus, você foi chamado para ser um discípulo seguidor de Jesus. É seguidor, é quem anda atrás. Agora, quem anda atrás de Jesus anda no mesmo caminho que ele, sim ou não? Jesus está andando para onde? Para onde Jesus está andando, irmão? Jesus está andando para a cruz. Andar com Jesus é andar atrás dele, do jeito dele, fazendo as coisas que ele faz, passando pela cruz, rumo à vida eterna. Esperança, sabe o que é ter esperança de novo? É acreditar que um dia a igreja vai entender isso. Que a gente tem que andar do jeito que Jesus anda, no caminho que Jesus anda, olhando o que Jesus está fazendo, passando pela morte, para que haja ressurreição. O dia que essa igreja entender essa mensagem, a história do mundo muda. Porque sempre foi isso que Jesus quis fazer. Sempre ele disse, eu sou a esperança de vocês. E a gente parece que quer achar esperança em outra coisa, você já viu isso? Às vezes a gente vem para a igreja e quer a esperança que eu tenho que eu ganhe na Mega Sena. Eu já me peguei com essa babaquice, irmão. Não estou falando de você, não, estou falando de mim. Às vezes eu fico voando lá assim, falo, ô Jesus, se eu ganhasse na Mega Sena eu nem jogo. Começar. Ô Jesus, caísse um dinheiro desse na minha mão, eu ia abrir tantas igrejas. O Espírito Santo fala assim, que dia que eu precisei do seu dinheiro para abrir igreja? Que dia que eu precisei de dinheiro para abrir igreja, Lúcio? Que dia que eu precisei disso? Eu sempre precisei de um coração quebrantado, de alguém que se torna a esperança das pessoas, não pelo dinheiro que ele tem, mas pela pessoa que ele é. O mundo não está esperando que você fique milionário para salvar as pessoas. O mundo está esperando que você transmita a imagem de quem Deus é, para que haja esperança. Esperança de salvação, esperança na vida, esperança de que há ainda um Deus bom que habita nas pessoas. Salvação, irmão, é salvai-vos. Quando a gente escuta salvai-vos, a gente pensa em salvar quem? Você está aqui, chega alguém, chega para você e fala assim, salvai-vos. Aí você pensa, socorro. É eu, vou me salvar. Não, salvai-vos, é salvar uns aos outros. É você salvando o seu irmão salvando o outro, e salvando o outro. É assim. Essa é a salvação. Porque a gente espiritualiza e a gente quer salvar a gente mesmo. E Jesus está insistindo com a gente, falar, vocês têm que salvar o outro. Salva o outro, salva o outro.
como que você salva o outro? Quem que nos salvou? Quem nos salvou, irmão? Jesus nos salvou. O que ele fez para salvar a gente? Ele morreu. Pronto, nós podíamos parar de pregar. E já podia ir embora para casa feliz da vida. Para haver salvação, nós temos que fazer o que Jesus fez. E Jesus não matou ninguém, não tomou as posses de ninguém, não sentou no trono de ninguém, não falou mal de ninguém, não foi para a internet bater em ninguém, não virou um político corrupto, não fez nada disso. Ele simplesmente foi para o caminho da cruz e falou assim: se ninguém vai morrer, eu morro no lugar de vocês, para que vocês entendam a perspectiva de salvação. E quando a gente fala em morte aqui, tem gente que fala assim: nossa, mas que coisa, que morrer, eu não quero morrer. Irmão, não estamos falando de morte física. Nós estamos falando para você morrer no entendimento do seu espírito, para você parar de ficar vivo demais em você mesmo e começar a liberar a vida que Deus colocou em você em favor dos outros, para que você chegue lá no final da sua carreira, que Deus te dê 150 anos de você viver nessa terra, desde que você entenda que a sua vida vai ser gasta em favor dos outros, e aí você vai chegar no final, como o apóstolo Paulo, e vai falar: completei minha carreira, e eu guardei a minha fé. Você vai chegar no fim e vai poder dizer: eu fiz tudo que tinha que fazer, e a minha vida foi gasta em favor dos meus irmãos. E aí haverá salvação para você e para todos aqueles que andou com você. Que você seja esperança, irmão. Que você seja essa esperança. Moisés continuou a dar a desculpa, e ele não parou nisso não. Deus falou para ele: Moisés, eu vou com você. Moisés, é eu que te envio. Moisés, eu sou o grande eu sou. É através de mim, Moisés, sou eu que vou fazer. Mas o Moisés não parou não. Coloca para mim Êxodo capítulo 4, verso 1. Olha a outra desculpa que ele continuou dando. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Irmão, a desculpa clássica que a gente fala, que a gente não prega o evangelho: as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão acreditar. Deixa eu te falar, querido, quando você abre a sua boca para falar de Deus, você tem que entender uma coisa: você não está falando de você. Você não está falando do seu passado, nem do seu presente. Você não está falando das suas mazelas. Você não está falando dos seus pecados. Você está falando daquele que nos salvou. Por isso que o evangelho é poder de salvação. A gente tem medo de falar como se a gente tivesse poder sobre o evangelho. Não, você não tem poder sobre o evangelho. Porque se Deus quiser, até uma mula fala, as pedras falam, porque o evangelho é o poder em si. Irmão, quantas vezes a gente aqui na ação social, os irmãos aí que já passaram por as igrejas, hoje estão morando na rua, estão nos usuários de droga, eles chegam ali e eles pregam para a gente, alcoolizados, drogados, eles pregam para a gente, aquilo atravessa o nosso espírito, porque não tem a ver com a vida que ele está levando, tem a ver com a mensagem que ele está liberando. Ele é só um mensageiro, e se ele entender que ele pode ser transformado por essa mensagem, ele também vai ser alvo de milagre. Um dia a gente estava aqui, não tinha nem reformado a igreja aumentada, não, estava aqui, era pequeno, e ia começar um culto. Eu cheguei aqui mais cedo, e aí entrou um homem, ele estava bem alcoolizado mesmo, e ele chegou e falou assim: pastor, eu quero participar do culto. Eu falei: amém, irmão, pode sentar aí na cadeira. Ele falou: pastor, eu já fui da igreja. Eu falei: é? E ele achou que eu estava duvidando. Talvez eu estivesse até duvidando mesmo, irmão, que a gente, né? Aí ele falou assim, pastor, eu cantava na igreja. Eu falei: cantava? Eu era levita, eu cantava lá. Aí ele viu que eu fiquei olhando para ele, ele falou assim: pastor, eu posso pegar o violão um pouquinho? Aí você vem aquela humanidade, né? Pensa assim: vai arrebentar o violão, vai arrebentar as cordas do violão. Nessa hora o Espírito Santo falou para mim: fica quieto, deixa ele. Aí eu falei: vai lá, meu filho. Aí ele veio, pegou o violão, sentou aqui, ó, nesse lugar aqui. E ele começou a cantar. Ele começou a cantar porque ele vive. Irmão, tinha umas 5, 6 pessoas aqui. Irmão, que culto. Antes do culto começar, o Espírito de Deus desceu aqui, porque alguém não olhou para a sua condição.
mas olhou para Jesus e falou assim: o Senhor ainda continua sendo o poder de transformação. E ele alcoolizado, ele cantando aqui, as pessoas todas aqui chorando aqui, inclusive eu. E depois ele foi me contar a história dele. E ele falou: pastor, eu cantava numa igreja há 7 anos. Eu e a minha família servíamos lá. Nós éramos diáconos da igreja, participávamos de tudo. Ele falou: pastor, mas um dia eu caí. Eu adulterei, pastor. E aí o pastor da igreja ficou sabendo. E ele me chamou lá na igreja, num dia de culto de ceia. Ele me chamou lá na frente. E ele expôs o meu pecado para todo mundo. Ele disse: eu pedi perdão para os irmãos, eu fiz o que tinha que fazer, eu pedi perdão. Só que a minha esposa não perdoou. E a minha esposa me pôs para fora de casa. E já fazem 16 anos que eu não vejo a minha família nem os meus filhos. Irmão, a igreja de Jesus não é essa. A igreja de Jesus não é a igreja que põe as pessoas para fora para morrerem pelos seus pecados. A igreja de Jesus é aquela que traz as pessoas para perto de Jesus, para que a gente entenda o que é viver uma vida sem pecado. A gente precisa começar a entender isso, para que a gente também pare de dar desculpa, para dizer que as pessoas não se transformam, que elas não querem, que elas não vão fazer. Muitas pessoas realmente não vão fazer e muitas pessoas realmente não querem. Mas existem aqueles ainda que Deus está pronto para resgatá-los. E Deus convoca você aqui essa noite para dizer: Moisés, esse é o meu plano, você é capaz de me ajudar? Então para de dar desculpa. Para de dar desculpa. O Moisés disse: eles não vão crer. E Deus então dá uma resposta para Moisés. Agora, entenda uma coisa: Deus tinha acabado de dar segurança para Moisés que os líderes iam ouvi-lo. E ele disse: não, eu acho que eles não vão crer. Aí Deus foi para a parte didática, porque Deus é didático. O que Deus fez? Aí vamos colocar ali que vai ficar melhor para vocês acompanhar. Coloca para mim ali Êxodo 4, verso 3 e 4. Êxodo 4, verso 3. Deus falou assim: eu preciso fazer uns negócios para esse Moisés aqui, porque esse Moisés não está tendo jeito com ele. Vamos lá. Ele disse assim: lança na terra, e ele a lançou na terra, e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Segura ali, não, volta lá, volta no 3. É porque começou aqui. Ele lançou o que na terra? Ele tinha um cajado, tinha um pedaço de madeira. Deus falou assim: Moisés, joga isso aí no chão. Ele jogou no chão. Aí a Bíblia diz que virou uma serpente. E aí então ele fugia da serpente. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão de novo. Irmão, isso aqui tem algo profético por trás disso. Moisés tinha vivido no Egito 40 anos. E o símbolo do Egito era a serpente. Moisés tinha sido traumatizado lá no Egito, porque ele foi perseguido por alguém que ele tinha matado um egípcio, e ele foi perseguido, as pessoas queriam matá-lo. Então ele tinha um trauma lá no Egito. Deus pegou o que ele tinha na mão, que era o quê? Um cajado, uma vara. Falou: joga no chão. Quando virou uma serpente, ele saiu de perto. Por quê? Ele olhou para a serpente, ele lembrou do trauma. Ele lembrou do trauma, ele falou: eu não vou pôr a mão. Quando ele falou: eu não vou pôr a mão, Deus falou assim: pega pela cauda. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Para de dar desculpa para você não fazer o que Deus está mandando você fazer por causa dos traumas passados que você teve. Para de ficar dando desculpa de que eu não vou fazer porque eu sou traumatizado nessa área, eu sou ferido de igreja, eu sou ferido de relacionamento com amigos, eu sou ferido no meu casamento, eu não vou fazer. Deus vai continuar mostrando a serpente para você e vai falar: você quer que eu resolva? Então bota a mão nesse problema, bota a mão nesse trauma, que quando você colocar a mão, você vai ver que eu transformo isso de novo num cajado, que vai ser a ferramenta que você vai abrir o mar para que toda a sua geração possa passar. Deus transforma o seu trauma em ferramenta de salvação para toda a sua casa. Põe a mão nisso, irmão. Põe a mão nisso, irmão. Está traumatizado? Para de dar desculpa. Deus só quer que você coloque a mão, que o resto é com Ele. Quem vai transformar é Ele.
Só que aí Deus não parou, porque Moisés era muito incrédulo. Moisés, ele era o cara das desculpas. E aí então, ele dá mais uma desculpa. Coloca para mim o verso 6 e 7 agora. Êxodo 4, versos 6 e 7. Olha a outra desculpa. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, ou no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Próximo. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Irmão, Deus falou para Moisés: Moisés, pega a sua mão, coloca no seu peito. Ele colocou. Ele falou: tira a mão daí. Ele tirou a mão dele estava leprosa. Deus falou assim: coloca de novo. Ele colocou. Quando ele tirou a mão estava curada. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, a mão significa serviço, irmão. Deus estava dizendo: Moisés, como estiver o seu coração, assim estará o seu serviço. Se o teu coração está leproso, o teu serviço é leproso. Mas se o teu coração estiver limpo, o teu serviço é limpo. Irmão, tem gente dando desculpa para Deus para se esconder atrás de um problema que é só dele. É a intenção do seu coração. Quando a minha intenção é servir os meus irmãos para que eles conheçam quem Deus é, então meu coração está limpo. Mas quando eu quero servir as pessoas para me promover, para ser alguém conhecido, para que eu seja alguém famoso, para que seja o meu nome exaltado, então meu coração está leproso, e assim vai estar o meu serviço. Então deixa eu dizer uma coisa para você essa noite aqui, igreja. Para de dar desculpa para se esconder do que Deus quer fazer, se o culpado é o seu coração que está leproso. Deus está falando para você aqui essa noite: eu sou capaz de limpar o teu coração e tornar o teu serviço limpo para você fazer o que eu tenho que fazer. Eu sou capaz de tirar toda a mágoa do teu coração, eu sou capaz de tirar todo o rancor do teu coração, toda a inveja, todo o egoísmo, todo o ego inflado. Eu sou capaz de fazer isso, e aí sim o teu serviço vai se tornar um serviço limpo em favor das pessoas. O que mais tem hoje é gente com coração ruim, prestando um serviço ruim para as pessoas. Porque às vezes tem excelência no serviço, mas a intenção é horrorosa. É horrorosa, é leprosa. É leprosa. É revelar o coração. Tem hora que Deus deixa a pessoa trabalhar para mostrar o coração dela para ela mesma. Porque no fim os resultados serviam só a ela mesma e nunca foi em favor de Deus. Mas hoje o Senhor vem aqui para dizer: não tem mais essa desculpa sobre vocês. Se o coração está ruim, eu sou capaz de limpar o teu coração e tornar o teu serviço puro. É isso que o Senhor está fazendo aqui essa noite, querido. Essa é a resposta. E a última desculpa de Moisés. No verso 13 do capítulo 4. Coloca para mim. Êxodo 4, verso 13. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, o Moisés estava dizendo: o Senhor não gostaria de dar essa informação a uma pessoa que vai aceitar o encargo? Moisés estava dizendo: Deus, o Senhor já falou tudo que tinha que falar. O Senhor não entendeu que eu não quero ir? Sabe, irmãos, a gente até quer uma relação com Deus, mas a gente não quer fazer o que Deus manda a gente fazer. Eu vou repetir bem devagar. Nós queremos uma relação com o Senhor, mas nós não queremos fazer o que o Senhor diz que a gente tem que fazer. Moisés falou: o Senhor não quer falar para outra pessoa, não. Deus foi atrás de Moisés. Deus bradou do meio de uma sarça para falar com Moisés. Deus revelou o plano ao coração de Moisés. E Moisés agora está falando: Deus, o Senhor não quer falar para outra pessoa. Sabe o que Deus fez? Deus falou: então tá bom. Você está difícil, você não quer, né? Eu não vou esquecer de você não, Moisés. Você faz parte do meu plano. Mas eu vou levantar outra pessoa. Eu vou levantar uma pessoa para falar por você. Eu vou levantar o seu irmão, Arão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite.
se você não quiser participar daquilo que é o propósito e o desígnio de Deus, Deus vai levantar outra pessoa. E Ele fará através de outra pessoa. Porque os planos de Deus não vão se frustrar. Arão estava limitando o relacionamento de Moisés e Deus agora. Para de dar desculpa. Porque chega uma hora que Deus aceita a sua desculpa. E Ele diz, então, tudo bem. Eu queria que fosse só você. Eu poderia te curar da sua gagueira. Eu poderia curar o seu trauma. Eu iria através de você. Eu te enviaria. Mas como você não quer, então eu vou colocar mais uma pessoa para poder ir. Porque o meu propósito e o meu plano não vai parar nas suas desculpas. Irmão, quantas vezes a gente deixa de participar da vontade de Deus pelas nossas desculpas? Sabe o que Deus no fundo queria? E Ele conseguiu. Mas sabe o que de verdade Deus quer quando Ele diz para você que você tem que fazer algo grande? Não tem a ver com o algo grande que vai fazer, porque isso Ele poderia fazer sem você. Quando Deus te inclui em algo que Ele quer fazer, o alvo dele não é a grandeza do que vai acontecer. O alvo dele é transformar você no processo. Quando você diz sim para Deus e para de dar desculpa, quem vai te transformar é Ele. Ele vai transformar você. Não tem a ver com o resultado. Tem a ver com uma relação que Deus quer se aproximar de nós, irmãos. Entenda uma coisa aqui, essa noite. Quando você vai lavar um carro, o pastor Paulo Júnior conta essa história. Quando você vai lavar um carro, quem aqui tem filhos menores de 5 anos? Galerinha aqui. Quando vocês vão lavar o carro, se vocês chamar os meninos de vocês para ir lá ajudar, vocês acham que esse carro vai ficar mais limpo ou vai ficar mais sujo? Principalmente se for lavar no barro, né? Pensa, na rua de terra. Dá certo, bolacha? Mas para vocês é ruim o filho estar lá? É ruim? Não. Vocês vão deixar de amar eles porque eles fizeram isso? Não, né? Assim é a nossa relação com Deus. Irmão, Deus passa muito mais tempo arrumando as coisas erradas que a gente faz do que as coisas certas. Deus te chama para participar das coisas dele, não é porque você é bom, é porque você é ruim demais. Mas Ele não está preocupado com o resultado, Ele está preocupado com a relação. Deus quer fazer de você alguém parecido com Ele. Deus quer que você tenha o coração dele, ainda que para isso você tenha que sujar muito mais o carro do que limpar. Ainda que para isso você atrapalhe muito mais o processo do que ajude. Deus ainda vai continuar falando da sarça queimando e dizendo, Moisés, eu vou libertar um povo. Vai ser um negócio tremendo, Moisés. Vou enviar praga. O negócio lá vai ficar tenso, Moisés. Você vai ver tanto milagre. Você vai ver, Moisés, esse povo sair de lá, chegar diante de um mar, e você vai ver esse mar abrir, Moisés, você vai ver esse povo passar, você vai ver todas essas grandezas, Moisés, que eu vou fazer. Mas a minha vontade com você, Moisés, é que agora a gente estabeleça um relacionamento onde você sabe quem eu sou e você sabe quem você é. Todas as coisas grandes que Deus vai fazer, Ele vai continuar nos chamando para fazer. Ainda que a gente atrapalhe um pouquinho o processo. Olha, irmão, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Às vezes você está num processo difícil na família, e você está olhando para isso e falando assim, nossa, isso aqui é grande demais. Não é maior do que o seu Deus. E você deve estar olhando e falando assim, eu não sou capaz de resolver isso. Outra verdade, você realmente não é capaz. Mas então para que eu vou entrar nisso? Para que nesse processo, Deus possa fazer de você alguém parecido com Ele. Ainda que nesse processo, a sua participação no resultado seja zero. Se você estabelecer um relacionamento com Deus, onde você agora entendeu que Ele é pai e você é filho, você vai entender que um dia você vai crescer. E que você vai ensinar os outros filhos a lavar o carro, ainda que você tenha que ficar limpando a sujeira deles durante muito tempo.
Deus quer fazer isso sobre a nação brasileira. Deus quer fazer isso sobre nós, irmãos. Então hoje Deus vem aqui para falar para você: para de dar desculpa. As suas desculpas não vão me convencer. Suas desculpas não vão parar o que eu tenho para fazer. Jeremias deu uma desculpa. Deus apareceu para Jeremias e ele disse: eu não posso ir, eu sou muito jovem. Eu penso que o Senhor tem um grande senso de humor. Eu penso que muitas vezes Deus sorri lá no céu e diga: vai fazer uma diferença incrível para mim se você é jovem ou não. Nunca foi sobre o resultado, sempre foi sobre a relação. Nunca é sobre os resultados, é sempre sobre a relação. Nunca é sobre o poder, é sempre sobre paternidade. Nunca é sobre poder, é sempre sobre paternidade. Nunca foi. A igreja que vive de poder não conhece o Deus que é Pai. Mas a igreja que conhece o Deus que é Pai, ainda que não apareça muito poder, a relação estabelecida vai salvar uns aos outros. Porque todos vão entender que são filhos do mesmo Pai. E que Ele espera a gente lá na mesa posta, para que a gente possa estar lá eternamente, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Então aplauda o nome do Senhor. Amém. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Vamos orar.